Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Tengu. Fazia tempo que o Tengu não gravava com a gente. Ele voltou pra gente falar de um anime muito legal, sim, muito bizarro, sim, que se chama Pop Team Epic. Sim. Meu anime favorito da temporada, dessa temporada de 2018. E ele é muito incrível, mas eu não te culpo se você não achar ele incrível. Porque ele é muito estranho ele é também. muito estranho. Eu perguntei na aba de comunidade aqui do canal. Se você não sabe o que é a aba de comunidade, é como se fosse um Facebook, assim, do YouTube. Que o youtuber, ele posta fotos, posta comentários de bastidores, faz enquetes e tudo mais. Mas enfim, eu perguntei lá pro pessoal: que animes vocês estão curtindo essa temporada? E eu fiquei surpresa porque muita gente falou que tava assistindo Pop Team Epic, que tava entre os preferidos da temporada. Legal. E eu fiquei surpresa, cara, porque Sim. realmente eu achava que era um anime muito de nicho. Eu já tava assistindo, porque o Tengu me apresentou, e eu tava curtindo, mas eu não imaginei que tanta gente tivesse curtindo assim. Nem eu, né? E eu fico feliz porque, como a gente falou, ele é um anime muito difícil, porque ele é um humor esquisito, não é um humor muito óbvio. E ele precisa que você tenha também muita referência de cultura de televisão, de música, cultura pop japonesa de modo geral, pra você pegar as piadas. É meio que como se um alemão fosse assistir Zorra Total ou Cacete do Planeta, pra pegar as nossas referências daqui, sabe? Tipo, tá no ar, assim, ainda. Sim. Assim, programa brasileiro que faz muita referência à cultura brasileira, à cultura pop brasileira. Sim. Às vezes tem algumas coisas em comum com a americana e com outros países, Sim. mas quem é de fora não vai entender tudo. E realmente, pra quem vai ver a gente, estrangeiro, assistindo o Pop Team Epic, é como se fosse um pouco disso. Vai Sim. ter muita referência que não necessariamente você vai pegar. Que vai passar, assim. Mas mesmo assim é muito engraçado. Muito, super. A gente acha que tá se adiantando. Tá bom. Ele é uma história baseada em um Yonkoma, que são aqueles quadrinhos de 4 quadrinhos. Sim. Que normalmente é pra comédia, né? Tem um são Yonkoma dramático. Eu não sei agora, mas assim, basicamente são histórias publicadas em tirinhas. As tirinhas têm 4 quadros. Normalmente é só tipo, começa, tem um build-up e um punchline e acabou. E esse é o formato do Pop Team Epic. Ele é publicado em um site chamado Manga Life Win. E sai acho que um por dia, se não me falha a memória. Ele começou a ser publicado em 2014 e tá na 3ª temporada agora. E é basicamente isso, são as aventuras de 2 meninas, a Popuko e a Pipimi, em divertidas confusões. Você já deve ter visto alguns memes com as duas, mesmo se você não tiver visto Pop Team Epic. Você viu que a menina mais compridinha e a baixinha, loirinha, assim. E, tipo, às vezes mostra elas com, tipo, mão de cara adulta, assim, mostrando o dedo do meio, que é muito louco. Sim. Inclusive, a capa dos volumes do mangá são elas, assim, tipo, censurado com as mãos do meio, assim. E é realmente situações bizarras, assim, que não teriam tanto a ver com a roupa delas, sabe? Não é porque elas são garotinhas colegiais que elas vão estar em situação... Ela é meio que tipo uma desconstrução, entre aspas, disso de ter um mangá de comédia com menininha, porque tem muito, né? Você tem Lucky Star, por exemplo, Azumanga Daioh, e tem outros mangás de comédias que são meio que slice of life com menininhas colegiais. E isso é meio que uma destruição desse gênero de comedinha desse tipo. Slice of life, pra quem não sabe, é quando mostra situações cotidianas, às vezes podem ser cômicas, às vezes não. Às vezes não. Mas não tem necessariamente um baita enredo, um objetivo, assim. E uma das coisas que pode acontecer, por exemplo, a Pipimi vai numa concessionária comprar um carro. E ela tá, tipo, no carro assim, tipo, da hora, um carro. Aí o vendedor vai falar: você gostou do carro, é um modelo italiano, sei lá, muito bonito. Tipo, o vermelho é bom porque quando atropelar pessoas não vai esconder o sangue. Aí o cara fica tipo, então, e o motor dele é muito silencioso, que eu consegui matar sem elas perceberem que eu tô chegando. É mais ou menos essa a pegada do humor. Assim, e não tem uma punchline, tipo, acaba aí, a sketch. Então não tem muito tipo, ok, agora é a hora de você rir. A piada é a própria situação bizarra, eu acho. É uma mistura de você rir porque é engraçado e rir de nervoso. Também. E você citou o Lucky Star, por exemplo, que é uma outra história que pega muitas referências de cultura pop, mas ela é muito mais de anime e mangá. Sim. Então, assim, é uma coisa que é muito mais pros otakus, assim, curtirem e tal, e pegarem as referências. No caso do Pop Team Epic, não necessariamente vai ter todas essas referências na sua cara, né? Não. São coisas tipo de música japonesa. Sim. Que... No anime você tem algumas sketches mais longas, normalmente eles são sketches bem curtinhas, mas tem algumas que são longas. Então, por exemplo, no episódio 3, tem uma sketch longa sobre um documentário sobre a vida de idols. Que se você não tiver um contexto de idol, um contexto de documentários que passam na TV do Japão, você fica, tipo, acaba perdendo um pouquinho. Perde um pouco a graça. Né? Tem outro episódio que é sobre, basicamente uma paródia de filme de máfia japonesa. Mas é muito bom. Ele é ótimo, mesmo se você não entende, ele é ótimo, assim, ele usa a estética, a trilha sonora, o tipo de diálogo, é bem o que se usa em filmes de máfia. Então eles pegam referências bem específicas de todo tipo de mídia pra fazer as piadas. E às vezes dentro dessas referências eles colocam outras piadas pequenas, né? Sim. Então, por exemplo, um episódio que eu assisti recentemente era da menina que morava na casa do senpai
E aí, eles não conseguiam dormir porque os pais ficavam fazendo o passinho do Gundam a noite inteira. E isso é uma referência super obscura, porque, tipo, o passinho do Gundam tem um jogo que chama Gundam Versus no fliperama. E quando você tá, tipo, é meio que você falar um GG Easy lixo, assim, e você fica andando com o Gundam, assim, do ladinho. E parece, tipo, a dança do Siri. Exatamente. E é uma referência bem específica, mas mesmo assim, ele é super engraçado. E a história é engraçada. E um dos motivos de eu ter chamado o Tengu aqui, além dele ter me apresentado o anime, é que ele faz parte da equipe de localização do Pop Team Epic. Sim. Mesmo se eu não soubesse desse rolê, eu já ia elogiar muito. Tipo, não é porque você tá aqui, sabe? Não é porque o Crunchyroll, não sei o quê. Mas é porque a localização tá muito legal. É uma coisa que, assim, como é muito específico, são coisas muito específicas, seria, acho que um tipo de coisa meio difícil de traduzir, né? Tipo, às vezes uma piada, assim, um trocadilho. Tipo, como que você traduz isso pro português? Sem fazer aquelas legendas, tipo, nota do Nota tradutor. editor, Keikaku Means Plan, assim. Exatamente. Traduzir comédia por um lado é mais complicado, porque você tem que, assim, não adianta você traduzir a piada literalmente, porque se a piada não vai ter graça traduzida, né? Então você tem que fazer de um jeito, adaptar de modo que não perca o espírito da piada original, mas tenha algum tipo de graça pra quem não entende o idioma original. Então, por exemplo, no episódio 10, que é o mais recente quando a gente tá gravando esse vídeo agora, existe uma piada que é uma sketch, que é um trocadilho entre saboro, em japonês, que é meio que um termo pra você enrolar, cara de preguiça, Tipo, e... falta na aula, sabe? falta na aula, falta no trabalho, não sei o quê, e a palavra saboten, que é cacto. Então tem um trocadilho entre essas duas coisas. Então, tipo, como que eu vou fazer pra manter a piada do trocadilho entre a pessoa preguiçosa e um cacto? E aí tem um trabalho da equipe conversar, falar, não, o que a gente faz? Que a gente dá pra fazer, dá pra fazer desse outro jeito, e a gente chega num consenso que, ok, isso parece engraçado o suficiente. E como que ficou? Eu não vou falar, as pessoas vão ter que assistir, eu não vou dar spoiler! Uma coisa legal que a gente fez foi a tradução da Loteria Porcaria. No episódio 2, que tem aquelas papelzinhos de sorte que tem em templo japonês e tal, o Mikuji, ele passa muito rápido na tela uns textos grandes e muito nada a ver. E a gente fez todos os textos, muitas traduções oficiais e tudo mais, meio que ignoraram isso, e a gente foi lá e fez todos os textos, tentando manter o humor original. Esse negócio da Loteria Porcaria é uma coisa que eu achei muito legal no Pop Team Epic, que é logo no segundo episódio, né? Sim, no segundo episódio. E já mostra como o anime é diferente. Porque ele usa esse recurso que é, você pega o seu celular e tira uma foto, assim, na hora que ele tá passando. Ou se você, por exemplo, tá assistindo no seu tablet, você tá vendo no Crunchyroll, você pausa. Mas assim, supondo, tá passando na TV. Aí ele fala, pega o seu celular aí e tira uma foto. E fica rodando rápido. Então o que você pegar naquele momento é a sua sorte. Sim. Isso é muito legal. Como eu tava vendo no computador, tipo, eu fui pausando, sabe? Tipo, é mais fácil. Mas é muito legal, sabe? Esse tipo de coisa. E já mostra como ele é diferente. A gente vai entrar um pouco mais depois no quão diferente ele é, nas sketches e tal. Mas uma coisa que eu gostei muito da tradução foi o vacilasco da Gun. Que tem uma piada que fica toda hora, vacilão, e aí fica usando variações da palavra vacilão. Nesse quadro, a Popo, que aliás é um dos meus quadros favoritos recorrentes, que é o Bobo Nemimimi. Como é que ficou Bob Team? É o Bob Epic Team. Bob Epic Team. Que é um desenho todo feião, animação tosca e tal. E até brava de tão tosco. É super tosco. De propósito, assim. Elas estão meio que falando como se elas fossem, tipo, patizinha de colégio, assim. Elas ficam falando de Samui, que é tipo, que é literalmente frio em japonês, mas você fala Samui pra um bagulho que é meio lame, pra tipo, meio sem graça, nada a ver, né? Elas falam tipo, Samui, aí tipo, Samui não sei o que lá, Samushingo, que é tipo de something em inglês. Tipo, são várias palavras que não tem relação uma com a outra, começando com Samu por causa do Samui. Como que a gente vai fazer pra manter tudo com a mesma raiz? É tipo, vacilo. Então vamos no vacilo. É tipo, vacilão, vacilata de vacilitros, vacilasco da gama. E por aí vai, pra manter todo o mesmo padrão de piada. Mas é isso, você acaba às vezes tendo até outra obra na tradução, sabe? É legal se você tem o bônus aí de você entender algumas coisas que estão sendo ditas também, mas fica a comédia também na tradução. E uma coisa legal do Pop Team Epic é que cada episódio é dublado por uma dupla de dubladores diferentes. Por duas duplas de dubladores diferentes. Porque tem isso também, né? Tipo, o episódio ele tem lá os seus 20 minutos e aí ele é dividido e meio que tem uma reprise no meio do episódio. É estranho. Porque aparece escrito assim, reprise, na tela, assim. Só que não é bem uma reprise, ele muda algumas coisinhas. Porque acontece que eles são duas duplas de dubladores por episódio. Normalmente duas meninas na primeira parte e dois caras na segunda parte.
além de mudar os dubladores, eles também mudam algumas piadas, algumas diálogos mudam, porque, tipo, tem uma matéria muito legal sobre a produção do Pop Team Epic, e o produtor fala que, tipo, muita coisa é por improviso dos dubladores. Então tem muita coisa que fica diferente na segunda transmissão, até com piadas diferentes, com interpretações diferentes das mesmas piadas. E às vezes que tem a ver com o personagem que aquele dublador é conhecido por fazer, né? Sim, sim. Teve o Suita Tomokazu e o Nakamura Yuichi, que acho que foi no episódio 5, se não me falha a memória. Eles são uma dupla famosa de dubladores. E se você conhece os dubladores, sabe a história, fica muito mais engraçado. Isso é muito legal. E é uma coisa que eu, por exemplo, não pego muito a nerdice de animes nesse sentido. Mas eu sei que tem muita gente que curte. Sim. E que fala, ah, não, esse anime vai ser bom porque tem a dublagem digital. Se você gosta, se você curte estudar seiyus, essas coisas assim, esse é um anime pra você, porque você vai ter uma baita variedade. Você vai ver como cada dublador interpreta essas personagens, como que a veia cômica deles aparece de um jeito diferente, sabe? E eles colocam também muita piada interna entre eles, que quem é fã vai reconhecer, entendeu? Então, tipo, pra quem é otaku de dublador, tipo, é muito fera. Uma coisa legal é que eu sei que na dublagem em inglês do Pop Team Epic, eles mantiveram isso. Eles fizeram a tradução e tal, e tem dubladores americanos e de outros países que falam inglês sempre participando, assim. Isso é bem legal também. Sim, animal. Então se você por acaso tiver interesse de ver em inglês, quiser procurar essa versão, também é bem da hora. Sim. Mas eu acho muito legal você poder ver como as vozes mudam assim e ao mesmo tempo ter a legenda pra você acompanhar as piadas. O Pop Team Epic, ele é um anime único porque ele é dividido em vários quadros, várias sketches, e cada sketch é produzida meio que por uma equipe diferente. Então você tem, por exemplo, o Bobune Mimimi é feito por um time que chama Aceibu, que é um time que são dois caras que fazem basicamente peças publicitárias, clipe de música, e sempre segue essa estética de coisa tosca. É sério? Sim. Eu achei que eles tinham feito só pro Pop Team. Não. Eles têm muita peça publicitária que passa na TV. Impressionante como tem demanda pra tudo, né? O Japão é incrível pra publicidade. Com uma única exceção, no episódio 7, a peça do Hell Shakeano é tipo... Muito boa. É ótima. Tem o Tio People, que faz as pecinhas de dancinha com feltro, com bonequinho de feltro. Sim, e até mostra nos primeiros episódios eles fazendo, né, o bonequinho do zero. Sim. Assim. Todo episódio também tem uma sketch em pixel art, que é feito por um cara que está na faculdade ainda, inclusive. Eu li uma entrevista com ele esses dias. Portfólio. Né, portfólio. Tipo, ele tinha feito um trampo de pixel art antes desse só. Caramba. E aí ele emplacou no Pop Team Epic. E o moleque é tipo novo e tá começando agora e fez um bagulho da hora pra caralho. Com várias referências de videogame. Então teve referência a Super Mario, Metal Gear, Pokémon, OutRun e por aí vai. Tem muitas referências bacanas. Uma coisa muito legal da sketch pixel art, pra mim, foi quando eles falaram do Time Paradox. Do Metal Gear. É, que, mano, é tipo, você matou o bicho, tipo, não, game over. Time Paradox. Tipo, já era. E nem todas as sketches do anime são baseadas nas tirinhas, né, originais do mangá. Não é o autor original que escreve tudo, né? Ele meio que supervisiona, ele vai lá no estúdio, isso aqui, legal, muda isso, beleza, valeu, galera. Mas algumas são tirinhas famosas do mangá, como, por exemplo, a do carro é do mangá, da Popoko quebrando a casinha do passarinho é do mangá, que é muito bom. Tipo, é infinito, assim. É infinito. Esperando. Então tem várias que são do mangá, mas tem várias que são originais, mas que meio que respeitam o espírito do humor do mangá original. E que ficam boas mesmo assim. E é legal porque você também pode inovar com a animação, né? Sim, tipo, sim. É uma mídia diferente, então eu acho que faz muito sentido pegar essas piadas e levar pra animação, sabe? Sim, super. Ainda mais do jeito que eles fazem, né? São equipes com muita liberdade criativa, que podem meio que fazer o que eles querem e usar a animação pra representar a piada do melhor jeito possível, né? Então, por exemplo, no primeiro episódio tem muita referência, tem referência, por exemplo, de Your Name. Tem. Eles usam uma cena praticamente igual a que tem no anime. Então eles conseguem usar a animação pra fortalecer a ideia da piada, o que é bem bacana. E uma coisa legal é que também eles podem botar a carinha deles nisso, que acho que o maior exemplo é o Japão Mignon. Sim, que é uma sketch que é toda em francês. Porque tem um cara francês que trabalha no estúdio por algum motivo. Sim. E aí é sempre ele, tipo, apresentando em francês, tipo, é um brotherzinho loiro lá, tipo, no meio do estúdio de animação. E aí tem as menininhas embaixo no canto assim, tipo, Aí no episódio tá tipo ela dormindo com uma bolinha saindo do nariz, assim. E às vezes elas passeando, tipo, e falando umas coisas que assim, não tem legenda nesse momento, e é pros japoneses não entenderem também. Sim, tipo, na primeira exibição não tem legenda, na segunda eles colocam. Sim, porque, cara, é isso, você vai entender depois, sabe, o que elas estão falando. E, tipo, eu acho que é legal ter esse estranhamento de, tipo, tô aqui comprando uma baguete. Porque tem uma sketch que é assim. Tem uma sketch da baguete, que a Popuca, ela gosta muito de baguete, e ela começa a esquiar com a baguete, é bem incrível. É muito bom, é incrível. Sim. Então, Japão Mignon, eu acho que é uma das minhas partes preferidas do Pop Team Epic. Acho que pra mim é o Bobune Mimimi, eu gosto muito do Bobune Mimimi, cara. Eu gosto de alguns deles. O meu preferido é... Você já sabe qual é. Que eu tô assim há dias gritando pessoas, Kairi nasai! Que é tipo...
Tipo, vai embora. Porque, tipo, a mina entra e tem, tipo, um alien na cama do gato dela. Tipo, um alien, tipo, é um maluco cinza, assim, com um olho preto grandão e orelhinha pontuda. Aí, tipo, miau, miau. Em vez de simplesmente ter uma conversa, tipo, ah, não, eu sou um gato. Tipo, ah, você não é um gato nada. É só, tipo, falar, mano, vai embora, vaza. Tipo, cai ele na sala, tipo, volta e vai embora, sabe? E aí, tipo, ele acha que não colou. Aí, tipo, tenta, mas cai ele na sala. Ele indo embora, indo pra espaçonave dele, indo embora. Aí ele olha pra trás, assim, cai na sala. É muito bom. É bem bom. É incrível. Eu acho que o Pop Team Epic já mostra quão diferente ele é logo no começo, porque ele começa satirizando os animes iguais a todos os animes. Sim, Tipo, ele começa com um enredo que é tipo, ai não, e aí o cara que eu gosto, aí depois eu descubro uma coincidência. Tipo, eu acordei de manhã, aí meus pais estão indo viajar. Aí de repente eu descubro que eu tenho uma irmã mais nova, mas eles não são do mesmo pai, e a gente vai se apaixonar. E começa com esse, sei lá, uns 2 minutos desse começo de série. Ué, eu não tô vendo as menininhas, tipo, cara, e tem abertura, tipo, uma abertura bem produzida, com música, que não sei o que. E aí depois corta pro Pop Team Epic normal. Tipo, falando, não vai ser nada disso. Não, rasgando o frame, assim. E é exatamente isso, é pegar e rasgar o que é considerado tradicional de animação, de anime, né? Tipo, sim. Eu acho muito legal isso. Essa história chama Hoshiro Girl Drop. E aí começa no primeiro episódio. A história é fake. É, história fake. Que é de verdade. E todo fim de episódio do anime tem cenas do próximo capítulo, não do Pop Team Epic, do Hoshiro Girl Drop. Pelas cenas você já sabe essa história. Tipo, ela é idol e tem que esconder. Aí ele vai vir a ser produtor. Aí ela descobre que ela tá apaixonada por ele. Aí eles vão viajar, tem o episódio do Onsen. Aí tem o episódio da banda rival. Aí tipo, ele vai estudar no exterior e nós vamos nos separar. Igual a todos os animes feitos na vida. Tipo, é tudo igual. E isso é uma piada que começou no mangá. Porque quando foi começar a segunda temporada do mangá, da publicação das tirinhas, a primeira publicação foi uma tirinha de Hoshiro Girl Drop. E tipo, todo mundo ficou, hã? Cara, o que tá acontecendo? Oi? Aí tipo, um dia depois já começou a história de verdade do Pop Team Epic. Entretanto, o autor lançou uma coletânea de tirinhas do Hoshiro Girl Drop. Pra que não ganhar dinheiro, né? Por que não levar a piada longe demais? No fim das contas, Pop Team Epic, assim, são piadas que eles levam longe demais. Vamos ver até onde vai a piada. E eles vão. Eu queria que vocês dissessem aí nos comentários se vocês já assistiram Pop Team Epic, o que vocês acharam? Vocês acharam um absurdo demais? Vocês conseguiram ver a graça que a gente curtiu nesse anime? E se você não conhece o Tengu, ele tem um podcast muito legal, diga aí sobre o podcast. Meu podcast chama Balcão de Informações, ele é um podcast mais ou menos mensal, em que a gente responde questionamentos existenciais dos nossos ouvintes. A Mikan já participou de um, ela encerrou 2017 no Balcão. E você também faz streaming na Twitch. Faça streams na Twitch, tudo aqui na descrição. Está tudo aí. E diga também o que você achou da localização lá da Crunchyroll. Estamos sempre em busca do mais forte. Então se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!